Olá, mulheres de joelhos, estamos aqui para mais um capítulo do livro maravilhoso de Mateus. Hoje é o capítulo 9, mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir a tua ajuda. Isso mesmo. Como é que você pode nos ajudar? Quando você clica aqui em dar o like, quando você compartilha as nossas mensagens, o YouTube, ele consegue entender que essas mensagens estão sendo boas, estão sendo relevantes. E aí ele faz com que essas mensagens apareçam e abençoem a vida de muito mais mulheres. Então, se você tem sido abençoada por esses estudos, eu quero te pedir que você dê o like aqui nesse vídeo, que você compartilhe esse vídeo com o máximo de mulheres que você puder, joga aí nos seus grupos, coloca aí nas suas redes sociais e nos ajude a impactar ainda mais a vida de mulheres, amém? Vamos lá estudar Mateus? Do versículo 1 até o versículo 8, nós vemos ali Jesus curando um paralítico, né? Esse homem, ele é então trazido, Jesus está ali no barco, né? E ele está atravessando o mar para a cidade. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado na sua maca. E então Jesus fala para ele: homem, vá em paz, fique em paz, tem de bom ânimo, né? Seus pecados estão perdoados. E aí os mestres da lei que estavam ali já estavam pensando: esse homem está blasfemando. Mas por que estes homens estavam pensando que Jesus estava blasfemando? Hoje, para nós, dizer vá que seus pecados estão perdoados é muito comum. Para nós não há nada de diferente. Mas, para esses mestres da lei, eles sabiam que só o próprio Deus teria o poder de perdoar pecados. Então é por isso que eles começam a dizer que Jesus está blasfemando. Porque eles não viam Jesus como Deus. Só que é exatamente essa lição que Jesus estava querendo passar para eles. Eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus, eu sou Deus encarnado. E então, Jesus, sabendo que eles estavam pensando isso, diz para eles: por que vocês têm esse tipo de pensamento? Será que é mais fácil dizer para ele que o pecado está perdoado? Ou dizer levanta e anda? Então levanta e anda, homem. E aquele homem levantou e andou. A cura houve ali na frente de todo mundo. E a palavra vai dizer para mim e para você que esta multidão ficou maravilhada e começou a glorificar o Senhor. Mas quanto mais Jesus vinha dando testemunho de que ele era o próprio Deus, mais estes fariseus, estes homens da lei, queriam perseguir o Senhor. Do versículo 9 ao versículo 13, nós vemos então aqui Jesus chamando Mateus para ser um de seus discípulos. Prontamente Mateus vai. Mas Mateus, ele era um coletor de impostos. O coletor de impostos era alguém que não era nem um pouco bem visto. Porque eles cobravam impostos extras, né? Já rolava esse probleminha financeiro na época. Isso não é uma coisa da atualidade, não. E então ele se junta ali com os discípulos e vai comer ali, vai ter algumas versões, vamos dizer que ele está na casa de Mateus e que eles estão ali comendo, né? E aí Jesus chama esses pecadores, esses publicanos, homens que não eram nem um pouquinho bem vistos, eles passavam longe de ser exemplos. E quando os fariseus estão passando por ali, questionam os discípulos por isso. Eles dizem para os discípulos, né? Por que o mestre de vocês senta com esse povo estranho aí? Esse povo pecador. Mas o próprio Jesus se levanta em favor dos seus discípulos. O próprio Jesus vai lá e vai falar em favor deles. Eles nem precisam se defender. Porque o próprio Jesus vai lá defender eles, né? E o mestre então vai lá e diz para eles que é para os pecadores que ele veio. Ele não veio, o remédio, o médico, ele não é feito para quem está são. Ele é feito justamente para quem está doente. Ou seja, ele não veio para justos, né? Porque os fariseus, eles se viam como os justos, porque eles cumpriam a lei. Então eles achavam que eles eram os melhores, que eles eram os perfeitos, porque eles cumpriam a lei. Só que quando nós nos enxergamos como os justos, nós ainda não entendemos a nossa pobreza de espírito. Vocês se recordam? Lá no vídeo 5, que eu falei sobre as bem-aventuranças, a primeira coisa é entender que nós somos pobres de espírito. Nós não somos justificados pelas nossas boas obras ou porque nós cumprimos a lei. Não. Nós precisamos reconhecer a nossa pobreza espiritual diante deste Jesus maravilhoso. E os fariseus, eles não reconheciam. E é isso que Jesus está falando para eles. Eu não vim para quem se acha o bom. Eu não vim para quem se acha o justo, o santo, o puro, o elevado, o semideus. Eu vim para aqueles que entendem que diante de mim
são pobres espiritualmente e sabem que precisam de mim. Nós reconhecemos a soberania do Senhor, coisa que os publicanos reconheceram, mas os fariseus não conseguiram reconhecer, né? Então, nós precisamos entender essa nossa pobreza, né? Nós precisamos entender que é para esse tipo de pessoa que o Jesus veio. A partir do versículo 14, que vai até o 17, ali nós estamos vendo estes homens, né? Voltando, faz o corte aí, babá. Vamos lá. Do versículo 14 até o versículo 17, nós vemos alguns seguidores ali de João Batista, nós vemos também alguns fariseus que foram perguntar, né? Foram lá, alguns discípulos de João, alguns fariseus perguntarem. Não, vamos voltar de novo. Misericórdia, Giovana. Do versículo 14 ao versículo 17, nós vemos ali alguns discípulos de João Batista irem lá conversar com Jesus, e Jesus responde para eles, né? Porque eles vão perguntar para Jesus, por que os seus seguidores não jejuam e nós jejuamos? E aí Jesus fala para eles, não faz, né, sentido eles virem jejuar agora, enquanto o noivo está com eles. E por que ele está falando isso? Ele está fazendo menção ao modo antigo de se jejuar, né? Ao jejum que esse povo estava acostumado a fazer. O jejum no Velho Testamento, ele era um jejum por tristeza, por luto, sempre por motivos ligados a isso. Só que aí ele continua ali falando numa parábola com eles, algo que para a época fazia muito sentido, né? Que não faz sentido eles estarem jejuando por algo triste como eles estavam acostumados a fazer, sendo que aquele momento era um momento de felicidade, do noivo estar ali com eles. Mas que viria um novo tempo. Então ele falou, não faz sentido eu colocar remendo novo, ou seja, colocar um novo jejum, né, de uma nova aliança, em pano, em odre velho. O odre, ele era onde era colocado o suco de uva para fermentar e virar o vinho. E não faz sentido em odre velho, porque o odre ele era feito, né, de tecido de animal, e quando ele estava novo, esse couro, ele expandia na hora da fermentação, mas quando ele era velho, ele não conseguia, e ele estourava, e se perdia o vinho novo. Então ele está dizendo, não faz sentido colocar remendo novo em odre velho, porque vai estourar e vamos perder o vinho. Na época isso fazia muito sentido, mas o que ele estava querendo dizer é, não faz sentido essa prática antiga. O jejum na nova aliança é um jejum diferente. Esse vinho novo, o Espírito Santo que virá sobre esses odres, os odres também precisarão estar novos, que somos nós. Nós precisamos ter práticas novas numa aliança nova. E aí, essa explicação da diferença do jejum da velha aliança para a nova aliança, eu deixo então para um vídeo especificamente sobre isso. Se você quer saber mais sobre a diferença do jejum na velha e na nova aliança, coloca aqui pra gente nos nossos comentários e eu trago um vídeo especificamente sobre esse estudo para você. Amém? Do versículo 18 ao versículo 26, Mateus aqui escrevendo este evangelho, ele passa muito rapidamente sobre duas histórias, né? A história da mulher do fluxo de sangue que vai até Jesus ali no meio de uma multidão, e também sobre a filha de um centurião que estava à beira da morte, e ela então acaba morrendo durante essa ida de Jesus até ela. Esse centurião, ele não é um centurião, Jesus, tô ficando doida, ele é um dirigente da sinagoga, troquei a profissão do homem. Vamos lá. Do versículo 18 ao versículo 26, nós assistimos aí Mateus escrevendo sobre duas histórias, e ele passa rapidamente, diferente dos outros evangelhos, ele passa rapidamente por duas histórias, onde uma delas é o homem que era dirigente de uma sinagoga, ou seja, ele era ali um judeu, ele tinha conhecimentos, ele era um homem importante nessa religião judaica. Ele trabalhava ali naquela sinagoga, mas a sua filha está à beira da morte, ele vai até Jesus em desespero. Ou seja, ele creu que Jesus poderia curar, ele já estava ouvindo tudo que Jesus podia fazer. E aí ele vai até Jesus em desespero,
implorando a Jesus que vá até sua filha trazer cura para que ela não venha morrer. E no meio disso tudo, quando Jesus está indo até a filha deste homem, vem uma mulher que está há 12 anos acometida por um fluxo de sangue muito intenso. Naquela época, uma mulher que tem fluxo de sangue dessa maneira, ela tem que ficar à parte da sociedade. Então ela já estava há 12 anos fora. E muito interessante que a filha deste homem, ela também tinha 12 anos de idade. Olha que coisa interessante. E aí quando Jesus está a caminho, e essa mulher, ela entra no meio dessa multidão. E ela pensa, se eu só tocar as vestes desse homem, ele é tão poderoso que eu sei que eu serei curada. E aí ela vai lá e toca a veste deste homem, ela passa essa multidão e toca a veste desse homem. E ela é curada e eles continuam então indo até a casa deste homem. E quando eles estão chegando lá, está havendo um grande rebuliço, uma grande bagunça, né? Uma grande movimentação, uma muvuca, um culto fúnebre já acontecendo, anunciando que a filha de Jairo já havia morrido, que Jesus demorou muito para chegar lá. Só que o que me deixou muito intrigada nessa história, né, é que nós vemos que nessa muvuca, nesse caminho fúnebre, a multidão já vai dizendo para este homem: por que tu tá importunando o mestre? A tua filha já morreu. Tua filha já morreu. E aí a minha pergunta aqui para você, dentro dessas duas histórias, é o que você tem feito com a multidão que tem chegado até você? Porque a primeira mulher, ela não se importou com a multidão. A multidão achava ela uma mulher largada, lançada fora, doente, impura, não queria tocar nela. Ela não ligou pra nada disso, ela se enfiou no meio da multidão, porque sem saber o que é que iam falar sobre ela. Sem saber se iam querer embarrear ela de chegar nesse Jesus. E o segundo homem, né, o segundo personagem dessa história, ele vê a multidão já cantando canto fúnebre. Aquelas mulheres contratadas já chorando alto. Mas ele não para olhar a multidão fúnebre. Ele olha pro Jesus, pro mestre, que diz pra ele: essa tua filha não tá morta não, sai todo mundo daqui. E todo mundo que tava lá chorando, começa a zombar e a rir da cara de Jesus. Olha quanta hipocrisia. Dentro de um velório onde tava todo mundo chorando, o mestre dá uma palavra de vida e todo mundo que tá chorando para de chorar para zombar de Jesus. Mas aquele homem não ouviu a multidão. Aquele homem não parou para ouvir o canto fúnebre. Ele continuou ouvindo o que Jesus dizia e crendo que a sua filha poderia ser ressuscitada, não é nem curada. Ficou muito mais difícil aos nossos olhos. Para Jesus não faz diferença nenhuma curar ou ressuscitar alguém, mas aos nossos olhos o milagre tinha ficado muito mais difícil, praticamente impossível. Mas aquele homem, ele não ouve a multidão. E Jesus então entra dentro daquele quarto, somente com o pai, a mãe e 3 de seus discípulos. E diz para aquela menina: levante-se. E aquela menina prontamente se levantou e o milagre aconteceu. A minha pergunta que eu volto a fazer para você: o que é que você tem feito com a multidão que tem se apresentado na sua frente? Do versículo 27 ao 31, nós vemos o Senhor curando 2 cegos. Esses homens, eles vinham clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Na verdade, tem misericórdia de nós. Vamos voltar. Do versículo 27 ao 31, nós vemos 2 cegos vindo gritando: filho de Davi, tem misericórdia de nós. E é muito interessante, porque quando eles gritam filho de Davi, é o mesmo que eles já estarem reconhecendo a soberania do Senhor. Porque filho de Davi já era essa promessa. Então eles estão dizendo: eu sei que tu és aquele que foi prometido para Davi, eu sei que tu vem da linhagem de Davi, eu creio que tu és o Messias. Eles já estão vindo falando isso, declarando ali ao Senhor. E eu acho muito interessante porque aí o Senhor entra em casa e esses homens, eles não param não, eles entram também. A Bíblia diz que eles chegam perto, eles se aproximam. E a cura então acontece, mediante a fé deles. Porque aí o Senhor diz para eles: vocês creem que eu posso curar vocês? E quando o Senhor faz essa pergunta, porque se eles já vêm declarando que ele é o Messias, se já vêm declarando que ele é o filho de Davi, por que Jesus faz essa pergunta? Porque Jesus, ele quer encontrar fé em nós. Quando nós declaramos com a nossa boca: eu creio, nós podemos alcançar qualquer coisa do Senhor, qualquer milagre do Senhor. E aí a Bíblia vai dizer que eles chegaram perto, eles se aproximaram, crendo, convictos, declarando que sim. E a minha pergunta então para ti é: quão perto do Senhor você tem chegado buscando o seu milagre?
Do versículo 32 ao 34, nós vemos aqui uma batalha espiritual acontecendo. Ali havia um homem possesso por um demônio que deixava ele mudo. E o Senhor, então, ele vem e expulsa esses demônios. Coloca esses demônios aí pra correr. O homem começa a falar, o milagre acontece ali na hora. E mais uma vez, nós vemos então os fariseus querendo achar um meio de colocar Jesus em problema. E para que eles consigam isso, eles começam então a perverter aquilo que é divino, dizendo que Jesus expulsava demônios justamente através dos próprios demônios, ou seja, que ele servia aos demônios e que eram os próprios demônios que estavam expulsando. Ainda hoje nós vemos acontecer muito, infelizmente, pessoas tentando deturpar aquilo que é divino. Do versículo 35 ao 38, nós vemos Jesus tendo misericórdia do povo. Ele passa por aquele povo dizendo, meu Deus, eles estão perecendo, estão como ovelhas sem pastor, ninguém cuidando deles. E aí ele vai até os discípulos e fala para eles, vão orar ao dono da seara, porque a colheita é muito grande, mas nós temos poucas pessoas para trabalhar. Queridas, eu quero compartilhar essa visão com vocês hoje, que ainda hoje isso não mudou. Nós temos um cenário enorme no mundo para ganhar para o Senhor. E nós temos feito o que para isso? Além de orar para o Senhor, dessa colheita, além de orar para o Senhor desta seara, nós precisamos cumprir o ID do Senhor. Nós precisamos chegar nesses lugares, dar uma maneira de chegar nesses lugares. Nós precisamos realmente disso. Eu não sei se você sabe, mas eu quero te trazer luz para missões. No mundo, nós temos somente 33% da população que confessam o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Nós temos somente 33% do planeta Terra que conhecem a esse Jesus maravilhoso. Não é maravilhoso para nós conhecermos esse Deus, vivermos com Ele, podemos orar, ler a Bíblia, sentir a presença do Seu Espírito Santo em nós? Isso não é só para mim e para você. O Senhor morreu por todos esses outros. E nós, por muitas vezes, por estarmos dentro de um contexto cristão, perto de nós, da nossa nação, perto da nossa família, perto de onde nós vivemos, nós imaginamos que todo o resto é assim. Mas eu quero dizer para você que não. Na França, por exemplo, dentro de toda a população francesa, somente 1% declara o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. É muito sério isso. Então é por isso que eu peço mais uma vez para você, compartilhe esse vídeo, faça com que esse vídeo chegue em pessoas que nunca ouviram falar de Cristo, para que elas também sejam alcançadas e tenham o privilégio, a honra de poder dizer que este Deus é nosso Senhor, que este Deus é o filho de Davi na vida delas, que esse Deus que elas não conheciam até encontrar esse vídeo, agora elas possam professar a fé nesse Jesus. E se chegou até você esse vídeo hoje e você nunca ouviu falar de Jesus e quer convidar ele para fazer parte da sua vida, para ser um mestre da sua vida, para ser o seu Senhor, eu quero te convidar para fazer uma oração comigo nesse momento. Ore assim agora. Senhor Jesus, eu quero te convidar a ser o meu mestre. Eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador. Eu aceito o Senhor como meu mestre. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero confessar que eu creio sim que o Senhor veio em homem, como homem carnal nessa vida, como o próprio Deus, para trazer salvação a todos nós como seu filho. E se você fez essa oração comigo, eu quero orar por você agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu sei que neste momento os céus estão em festa por mais pessoas recebendo o Senhor como Senhor e Salvador, como Cristo sendo seu mestre. Nós te louvamos e te bendizemos e te pedimos, Senhor, que esta pessoa esteja conosco no Mulheres de Joelhos, que nós possamos cuidar dela, mas que ela também encontre pessoas de perto para cuidar dela, para falar do Senhor na vida dela, para trazer, Senhor, mais luz do teu evangelho sobre a vida dessas pessoas que acabaram de te aceitar, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós estamos muito honrados, Senhor, de fazer parte do teu ID, Senhor, de fazer parte, Senhor Deus, do teu reino, da expansão do teu reino. Que nós, no Ministério Mulheres de Joelhos, possamos, Senhor, continuar sendo usadas, Senhor Deus, para alcançar mais e mais famílias para o Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada por nos dar o privilégio de estar com você nesse momento onde você reconhece o Senhor como Senhor e Salvador na sua vida. Amém? E eu também quero agradecer você que está conosco até hoje, acompanhando nossos estudos, que você continue conosco até o final, porque ainda nós temos muito do Senhor para derramar sobre a sua vida. Um beijo para vocês e até o próximo estudo.